Belezinha, começamos a gravação. Deixa eu colocar também a questão da transcrição. Deixa eu ver. Tá, vamos lá. Bom, vamos iniciar aqui então. Meu nome é Alan Douglas, eu sou investigador de polícia no estado de São Paulo, onde atuo há 8 anos. E minha história com inteligência artificial começou quando lançou o GPT-3 ou 3.5, mais ou menos. E ali foi um divisor de águas, porque no começo, até então, eu só fazia correção de textos, usava como, de certa forma, só para ajustar a estrutura, uma correção, e era isso, nada mais. Eu não sabia, não tinha noção das possibilidades que a gente estava à frente. A gente não sabia, eu não sabia o que estava na minha frente, exatamente. Percebi ali que ele tinha uma certa possibilidade de trazer dentro dele uma mobilidade com códigos e mexer com planilhas, alguma coisa nesse sentido. E aí, depois de um tempo, eu vi que teve uma formação, e eu fui estudar, e eu fui fazer curso e tudo mais. Então, eu comecei a me inteirar com esse mundo da inteligência artificial, propriamente, assim, na questão de estar mexendo mais com a parte de elaboração de peças, elaboração de documentos e tudo mais. Então, eu comecei a explorar a inteligência artificial e comecei a perceber, então, as potencialidades que ela tinha diante deixa eu só colocar adicionar pessoas, todos com. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, vamos lá. Então, é o seguinte, vamos lá. Bom, eu já me apresentei, sou Alan, sou investigador de polícia no estado de São Paulo. Estou trabalhando com inteligência artificial desde 2023, mais ou menos. E eu vou começar aqui com algumas atualizações que veio ocorrendo aí nas últimas semanas. Mas vamos puxar um pouquinho mais de trás. Então, a gente teve lá o GPT 3.5, e ali a gente teve conhecimento também de algumas outras inteligências artificiais, como o Claude, que surgiu, o Gemini ainda, se eu não me engano, não era nem Gemini ainda, e algumas outras que começaram a surgir. Surgiu o DeepSeek, e foram surgindo as inteligências artificiais, que na verdade são LLMs, né, que são grandes modelos de linguagem. Eu já explico mais à frente a questão dos grandes modelos de linguagem. Então foi surgindo uma a uma, e a gente veio então trazendo, agregando ao nosso time de inteligências artificiais, as inteligências que mexiam em vídeo, outras que mexiam em PDF e tudo mais. E isso veio trazendo uma enorme. Deixa eu ver. Alguém sabe como que eu posso permitir todos automático aqui? Todos automático. Eu gostaria de permitir todos automático. Seria muito melhor. Se alguém tiver ideia como eu faço isso no Google Meet, tá. Vamos lá. Então foram surgindo diversas inteligências artificiais ao longo da caminhada aí, e assim, logo de pronto, a gente teve conhecimento então do ChatGPT e começamos a mexer com ele. Agora, vindo mais para a nossa atualidade aqui, o que surgiu recente? A gente teve as novidades aqui, o Claude 4.6 e o Sonnet 4.6. A Anthropic lançou seus modelos mais atualizados até agora, e o Opus 4.6, ele é simplesmente assim, ele é líder em codificação e no uso de raciocínio longo, tá? E o Sonnet, já mais para tarefas do dia a dia, e o Raico, isso dentro do Claude, tá? Claude, ou Claude, como alguns falam.
O Raico mais para tarefas rápidas e que exige um pouco menos de raciocínio. Tá. Tivemos ainda o lançamento recente também do Cowork dentro do cloud. O Cowork, você instala ele dentro do seu computador. Eu vou até clicar no meu aqui. Minha tela está sendo compartilhada com vocês. Vamos lá. Espero eu que esteja aparecendo aí. Eu não estou vendo, mas qualquer coisa vocês abrem o microfone e me falam. Alguém pode abrir o microfone aí e falar se está aparecendo a tela do Cláudio? Tá sim, tá perfeito aqui. Tá, perfeito. Então, vamos lá. Então, nós tivemos, então, esse lançamento do Cloud Cowork, que é essa aba aqui. Ele fica logado no nosso computador e ele tem acesso a uma pasta de trabalho. E tivemos também, há uns 8 meses atrás, ou um pouco mais que isso, o Cloud Code, que é a inteligência artificial do cloud, que ele mexe, ele está mais atrelado à parte de codificação, mas também é possível trabalhar alguma coisa no computador. Bom, essas foram as novidades aí dos últimos tempos em relação ao cloud. Tivemos também, recentemente, não sei se vocês viram aí o vazamento, que alguém ou a própria máquina, conseguiu fazer a proeza de vazar o Cloud Code inteiro, mas assim, vazaram vamos se dizer assim, como se fosse o piloto e não o motor em si. Vazaram o piloto, ou seja, a estrutura que faz todo o manejamento do código e da própria LLM do Cloud, vazou recentemente, inclusive que eles estão para lançar uma versão que chama Cloud Mythos, que seria uma versão 5 vezes mais rápida e mais inteligente do que o Cloud Opus, que eles estão até com medo, né? O Dario Amodei, que é o CEO da Anthropic, que é a dona do Cloud, falou que estava com receio, porque ele pode até causar um problema de cibersegurança. Cibersegurança essa, que eu não sou especialista nessa área, mas alguns dos senhores aí são, e sabe que é importante a gente estar sempre atento com a questão da segurança na internet, porque a internet é terra de ninguém, né? Na Surface já acontece um monte de coisa, e tem coisas que acontecem na Deep Web, na Dark Web, enfim, em outras camadas da internet. Outra novidade que a gente teve também foi o Microsoft Copilot, que, novamente, ele trouxe o Cowork do Cloud para dentro do Copilot. E aí você pode até me perguntar, por exemplo, no estado de São Paulo, essa novidade vai ser implementada? Eu dei uma olhada e me parece que a Microsoft está com ele dentro de uma plataforma que chama Frontier. E até onde eu percebi, o M365, né, o Microsoft 365, nosso não abarca o Cloud Cowork. Aliás, o Cowork do Copilot. Então, aparentemente, nós não teremos. Mas a gente tem o Copilot dentro já das aplicações da Microsoft. Então, como é contratado, a gente tem ali, por exemplo, o ChatGPT, né, o motor do ChatGPT dentro do Copilot, dentro aí do sistema da Polícia Civil, e tem outras polícias, Polícia Civil, Polícia Federal, parece que a Polícia Civil também é Microsoft, mas tem outras polícias e Ministério Público e tudo mais que trabalha com o Gemini, é o sistema do Google, né? E, enfim, cada órgão aí tem uma contratada para inteligência artificial e, inclusive, a dica é, se você puder, use a inteligência artificial do seu órgão para você não ter nenhum problema, mas nós vamos aqui falar como que a gente pode deixar o uso seguro, independente da plataforma que você vai utilizar. Então, assim, a inteligência artificial não é novidade para ninguém, né? Ela tem desde 1950, que mudou a nossa percepção, pelo menos ali na parte técnica, né, do que era a computação, desde 1950, com Alan Turing. Deixa eu ver se eu acho aqui vou colocar a foto aqui do Alan Turing. Inclusive, teve um filme do Alan Turing, não sei se os senhores já viram, o Alan Turing, esse cidadão aqui, que ele ajudou a fazer aquela máquina, que era, se eu não me engano, o nome dela é Enigma, né, que no filme, inclusive, ele decodificava
a criptografia da máquina dos alemães, e sempre quando iria haver um ataque, a máquina conseguia identificar quais eram os padrões de ataque dos alemães, dos aliados, e em algumas dessas, não todas, eles conseguiam intervir, até porque para não dar na cara também, que iria deixar claro e evidente que eles estavam interceptando todas as mensagens através desse, vamos falar assim, desse computador que o Alan Turing fez. Ele era um matemático britânico, então ele que trouxe, ele que praticamente aí inaugurou a inteligência artificial. E posteriormente teve algumas convenções como Dartmouth, entre outras aí, para a gente poder estruturar um pouco o que era a inteligência artificial. E também a gente trazendo aqui mais para perto de nós, porque assim, aqui vai ser algo mais prático, tá? A parte teórica a gente vai deixar para um outro momento, mas o foco aqui é a parte prática para a gente aprender, de fato, a investigar, a fazer a documentação de acordo com o fluxo de trabalho policial. Em 1997, a gente teve o Deep Blue, que era uma inteligência artificial que venceu o campeão de xadrez, o Kasparov, no xadrez. 2012, o Deep Learning decola. Em 2017, aí que tem, inclusive tem um vídeo da Asimov que eu gosto muito, que é o LLM para... como é que é? Introdução às LLMs. Então, o colega lá, se não me engano é Rodrigo o nome dele, ele explica como que foi estruturado a inteligência artificial, que inclusive veio de um artigo publicado pelo Google, que chama Attention is All You Need, dizendo as características, então, da estrutura Transformers, né? Que justamente o GPT significa isso, né? Os Transformers, que é um tipo de arquitetura que ele permite dar atenção a... Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o tokenizer, para vocês entenderem o que são os tokens e tudo mais, como que a máquina processa. Mais para frente, a gente teve o ChatGPT em 2022, que ele lançou e mudou tudo. Até então, só cientistas ou o pessoal que era dessa área de machine learning, inteligência artificial, dentro da programação, só eles que acessavam. E de 2023 a 2026, a gente teve, assim, uma abertura com cloud, que inclusive veio de pessoas que saíram da OpenAI, a OpenAI, que é a fabricante, a empresa por trás do ChatGPT, eles saíram de lá e fundaram o cloud. Então, de 2023 a 2026, a gente tem cloud, a gente tem o Gemini, a gente tem o GPT, que foi evoluindo, agora está no 5.4, o GPT. Temos também os agentes autônomos, que a gente ouviu falar aí como OpenClaw e outros mais, até mesmo o próprio Cloud mesmo, que o Cloud Code, na verdade, são agentes dentro da nossa estrutura, e foi toda essa evolução, desde 1950 até agora, que só pôde ter vindo à tona através do aceleramento da curva. Eu vou até colocar aqui, ó, não sei se é curva computacional, não sei se é assim que eu vou poder pegar as imagens, vamos ver. Eu não vou achar aqui. Mas que tinha uma projeção que iria dobrar a capacidade da inteligência artificial a cada X período, se não me engano era a cada 6 meses, só que chegou em 2010, ela deu uma travada e veio dando uma certa acentuada no poder computacional geral, mas a gente teve a possibilidade de criar redes neurais a partir das máquinas que tinham a GPU, que são as placas que rodam os gráficos aí de gamer, quem tem um filho aí que joga, ou quem jogou, ou quem joga ainda sabe, das placas de vídeo, inclusive agora ficaram muito caras, em virtude muito da alta mesmo de procura por inteligência artificial, né? Então, a gente teve esse boom aí da inteligência artificial. Agora deixa eu tentar achar aqui, cadê? Vamos lá no GameSpark. GameSpark, ele.
Spark, cadê meu histórico? Será que eu baixei aqui? Não. Tá difícil aqui. Quando é no ao vivo, ele faz uma dessa aí. Tá. Inclusive, eu utilizei várias inteligências artificiais para fazer a apresentação. Eu já tenho ela no Notion, com meus links e tudo mais, mas eu queria fazer algo que fosse visualizável, assim, vamos falar assim, né? Fácil de visualizar. E fiz lá no Manus AI. Para quem não conhece, o GameSpark e o Manus são inteligências artificiais agênticas. Nós conseguimos utilizar diversos agentes de inteligência artificial de uma só vez para a consecução de uma tarefa. Então, você dá uma missão e ele se vira, literalmente ele se vira, para cumprir a missão. E no caso aqui foi gerar os slides. Vamos lá. O bichinho está lento, mas vamos lá. Não sei o que está gerando essa lentidão. Vamos tirar aqui alguns desses aqui de baixo. Mas, enfim, eu acho que está dando para ver aí. É uma frase que ficou no material aqui que eu achei muito interessante, é essa daqui, ó. A IA não substitui o policial, ela potencializa seu trabalho. Ou seja, ela não vai substituir alguém. Não creio que ainda vá substituir alguém. Não pelo menos nos próximos anos aqui agora. Mas, assim, logo mais teremos um agente para cada policial e também nos nossos celulares, nos nossos computadores, nós teremos um agente. Já estamos chegando nessa época, porque o próprio cloud já virou uma espécie de entidade agêntica. Temos o Open Cloud e outras iniciativas nesse sentido, tá? Tá. Deixa eu falar a respeito do que nós teremos no curso como um todo, tá? Para o pessoal que vai ver no gravado. Então, inteligência artificial, né? E como funciona as LLMs. Na aula 2, nós vamos ter um tour pelas principais LLMs. A aula vai ficar aberta, mas depois só para os alunos que tiverem inscritos lá. Depois, na aula 3, nós vamos ver os prompts e o framework que eu criei, que é o PTC Free. São as investigações. Prompt para delegado, para investigador, para escrivão, né? Na aula 5, nós criaremos assistentes de inteligência artificial, meus GPTs, os genes, os projetos e tudo mais. Na aula, vamos ver, na aula 6, ainda estaremos em assistentes, mas avançados, de acordo com as normativas, que nós tivemos diversas normativas aí, por exemplo, no Ministério da Justiça, aliás, aqui é MJSP 961 de 2025, teve também a resolução do CNJ 615, mas teve aqui, o Ministério da Justiça soltou uma portaria, se eu não me engano, ele colocou como SP aqui, mas eu acho que não é SP, não, é Ministério da Justiça, lá de Brasília, não é aqui a nossa Secretaria da Justiça aqui em São Paulo. Na aula 7, nós veremos aí, eu pretendo estar mais imerso no cloud, com as skills, com o Cloud Cowork, mexendo nos projetos e tudo mais, os artefatos. Aí, na aula 8, nós vamos fazer análise de documentos e inteligência. Na aula 9, nós veremos a inteligência artificial aplicada às peças policiais. Na aula 10, direitos fundamentais e medidas cautelares com inteligência artificial. Aí, na aula 11, automações com IA e apresentações. Então, nós vamos tentar ali colocar alguma coisa que seja factível para nós, porque o nosso foco é o usuário final, é a prática. Eu não quero ficar passando código aqui, até porque eu não sou especialista em código, não sou programador, desenvolvedor, eu só me aventuro
né? Na aula 12 será IA agêntica e geração em lote, mas isso aqui é possível fazer, por exemplo, com o Cloud Cowork, que ele é uma espécie de entidade agêntica, né? Depois, na aula 13, conformidade normativa e auditoria interna, que é algo importante para a gente poder rastrear, saber de quem que é a responsabilidade e tudo mais. Na aula 14, aplicação institucional, levando a inteligência artificial para a sua unidade. Na aula 15, a gente vai ver o Vibe Code, que é criando ferramentas com IA. Isso aqui está muito interessante, porque a gente está chegando numa época que nós, leigos, podemos ter a possibilidade de criar, por exemplo, igual eu mesmo fiz um site com inteligência artificial. E o próprio Cloud pode me auxiliar. Eu vou até abrir aqui para vocês verem. Vamos ver se o computador agora voltou a pensar. Esse aqui é o Lovable, é uma plataforma de Vibe Code, onde você consegue fazer site, aplicativo e outros mais com inteligência artificial. Então, você com um prompt bem estruturado, com PRD, lá na frente a gente vai ver o que é o PRD, a gente vai aprender a fazer um site dentro do Lovable, dentro de qualquer outra plataforma, ou mesmo dentro do Manus AI, que é uma inteligência artificial que ela também possibilita. Então, o site que eu fiz, que inclusive ele perdeu o domínio, porque eu não renovei a mensalidade com eles, e eu vou fazer isso com o próprio Cloud. Eu vou tirar de lá e colocar num domínio, aliás, o meu domínio, eu vou vincular num armazenamento gratuito e eu vou poder subir esse site aqui de maneira gratuita. Olha lá, esse site aqui eu fiz com inteligência artificial. Alguns de vocês já devem ter visto o site. Deixa eu só autorizar o colega aqui a entrar. Que já entrou. Esse site aqui foi feito com inteligência artificial. Ele tem aqui, né, prompts, artefatos e tudo mais para Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público e perícia. Perícia. Então, a gente tem aqui, temos os recursos, que aqui a gente tem os assistentes, tem as ferramentas e tem os documentos aqui, que são as resoluções e tudo mais, que foi citado no nosso grupo. Eu utilizei a própria inteligência artificial para buscar tudo que a gente conversou no grupo a respeito de ferramentas, ele trouxe aqui, ó, que a gente compartilhou lá, ferramenta para fazer identificação de placa, pesquisa jurídica, enfim, para fazer a transcrição de áudio, por exemplo, o Whisper aqui, ó, transcrição de ultra precisão aqui, de modo offline. Temos os assistentes aqui também, que foi compartilhado lá, tem meu assistente, tem algumas inteligências artificiais aqui também, ó, GameSpark, Manus, Perplexity é muito boa, Kimi AI, DeepSeek, aqui também, isso foi tudo com inteligência artificial, tá, que eu fiz. Tem a comunidade aqui, que aqui a pessoa pode enviar um prompt por aqui, tem as discussões, que eu inclusive já fiz um teste aqui, ó, enviei aqui, ó, que é meio que uma discussão, né, tem o gerador de prompts, isso aqui é muito interessante, você pode lançar aqui, por exemplo, eu quero um prompt para relatório final de inquérito policial, né, atuando como delegado de polícia, ele vai gerar para você aqui, polícia, aqui tem o merchandising, né, tem os e-books que eu coloquei aqui, e aqui é explicando os 7 pilares, que é o PTC Free, que é o framework que eu falei, que é da criação, então, dos prompts. E isso tudo, novamente, volto a falar, foi feito, isso daqui é do grupo VIP, isso aqui tudo foi feito com inteligência artificial, tá? Eu não fiz nadinha daqui, eu só fui jogando os dados, que é o que o pessoal fala, que é o vibe coding, né? Se alguém tiver alguma dúvida aí, é só levantar a mão, alguma coisa assim, tá? Deixa eu ver no chat, o pessoal tá falando que tá funcionando tudo bem, beleza? Certo? Vamos avançando aqui. Então, tá, na aula 16 vai ter um encerramento e revisão geral, e depois eu vou ficar fazendo atualizações, tá? E eu sempre vou tentar trazer o quê? As novidades que vem acontecendo no mundo da inteligência artificial, que impacta diretamente nas nossas investigações. Então, sempre que tiver uma ferramenta que atualizar, o Cloud, o GPT, o DeepSeek, qualquer uma outra que tenha algum tipo de funcionalidade para nós dentro
então, do nosso mundo da inteligência artificial, eu vou falar para vocês e trazer, eu vou trazer para vocês as novidades, tá? Toda quinzena eu vou trazer as novidades. Agora vamos ver para onde que nós vamos avançar. Tá. Vou mostrar para vocês o que são, que eu comentei a questão dos tokens, né? Eu vou entrar aqui no Tokenizer da OpenAI para vocês começarem a entender o que são os tokens. Porque assim, ó, vamos lá, é um grande modelo de linguagem. Sendo um grande modelo de linguagem, o que ele entende? Ele entende a linguagem natural, tá? Porque as redes neurais foram criadas justamente para conseguir assimilar a linguagem natural, aí ele vai fazer um processamento matemático lá dentro do modelo, e vai trazer a resposta para nós, que a inteligência artificial, ela é generativa, essa nossa, né? Inclusive, inteligência artificial é um ramo, e onde tem, dentro da inteligência artificial, tem machine learning, tem deep learning, tem bastante coisa, e inteligência artificial generativa é um dos ramos da inteligência artificial como um todo. Então, a gente tem que entender o que são as LLMs, que são Large Language Models, são grandes modelos de linguagem, e sendo grande modelo de linguagem, ele entende a linguagem do ser humano para poder conversar com áudio, com vídeo, com tudo que vocês imaginam. Inclusive, uma das melhores inteligências artificiais multimodais é o Gemini. Gemini, ele consegue, você pode, numa única conversa, mandar texto, imagem e vídeo, e ele pode analisar tudo isso de uma vez, inclusive planilha, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que seria os tokens. Ó, eu vou colocar aqui, ó. Irei fazer, vou colocar melhor, irei elaborar um boletim de ocorrência. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras, tá? E essas palavras, olha só que interessante, ele não separa por sílaba, ele separa por token. E aí, essas palavras aqui, que a gente tem ali 37 caracteres, os caracteres são os espaços e as letras, tá? Aí nós temos 37 caracteres, quer ver? Se eu acrescentar um ponto e vírgula, ó, 38 caracteres. Ó, coloquei ainda hoje. Aí ele adicionou. Então, são 50 caracteres, 13 tokens. Irei elaborar um boletim de ocorrência ainda hoje. Então, nós temos ali várias palavras, que são 50 caracteres e são 13 tokens. É dessa forma aqui, ó, essa forma coloridinha, que a inteligência artificial, ela está entendendo. Ela está pegando todos esses pedaços de palavras, e quando ela for gerar um resultado, ela vai gerar, de forma sequencial, palavras que têm uma ligação lógica sequencial de acordo com o que a gente colocou. Olha lá que interessante o que são esses tokens. O modelo, ele vê isso daqui. Isso daqui são os embeddings que a gente fala, né? Os embeddings são onde que são posicionados os tokens dentro de uma estrutura n-dimensional. Então, por exemplo, se eu falar rainha e eu falar rei e rainha estão próximos um do outro. Agora, se eu falar melancia e laranja, já está no outro espectro. Se eu falar rei e rainha, não tem nada a ver com laranja e melancia. Então, em pontos opostos. Se eu falar carro e caminhão, está em outro canto. Então, assim, a gente tem várias palavras, milhares de palavras espalhadas nesse sistema de embeds, e aí elas estão ligadas por proximidade de acordo com o seu significado semântico, tá? Então, a gente tem esse significado aqui, tá? Onde 13 tokens corresponde a 50 caracteres, e a gente tinha lá 8 palavras, e... Espera lá, deixa eu autorizar mais um aqui. Belezinha? Então, e outra coisa, o que é a janela de contexto, né? A janela de contexto, ela é a memória de trabalho da inteligência artificial. Então, se eu falar para vocês assim, por exemplo, que a janela de contexto do Claude é de 200 mil caracteres, aliás, 200 mil tokens,
Então, vamos só dar uma analisada ali, vamos ver se eu tenho aqui quantos que significa. Cadê a questão dos tokens? Eu me lembro que uma das apresentações, ele tinha uma tabelinha com a quantidade de tokens. Bom, não era aqui, talvez é no Humanos, vamos ver. Cadê a apresentação completa? Tá, a gente estava falando, então, do token, que é um pedaço de palavra, que aí a lê, que é para otimizar e economizar. Esse token, ele é baseado naquela arquitetura que eu comentei, que é o GPT, que surgiu lá em 2017, com aquele artigo do Google, né, que é Attention is all you need. E ali começou essa mudança de paradigma, então, de como as inteligências artificiais iriam processar. A janela de contexto é o limite de texto processado de uma só vez, ou seja, quanto que ela aguenta de lembrar a cada vez que você está interagindo com ela. Por exemplo, 200 mil tokens, deixa eu ver aqui, 200, tem uma parte que eu acho que fala quantas folhas. 200 mil tokens, se eu não me engano, cabe até 500 páginas, mais ou menos, de um PDF, tá? 200 mil tokens, se eu não me engano, é 500 páginas. Então, nós temos aqui a janela de contexto do cloud, então, que é 200 mil tokens, que 200 mil tokens é equivalente a X caracteres, que é equivalente a X palavras. Aqui é o que eu estava explicando para vocês, aqui é a Next Token Prediction, ou seja, a IA prevê a próxima palavra por probabilidade, é o que eu estava falando para vocês, que as LLMs, elas trabalham com o modelo de probabilidade, e como ela é generativa, a próxima palavra vai sempre ser a mais provável daquela sequência, tá? Algo importante também para a gente falar são a questão das alucinações. O que é uma alucinação? É quando a inteligência artificial sai do contexto. Por exemplo, você pediu para ela analisar um inquérito policial que tem 500 páginas. Como ele é muito grande para a inteligência artificial analisar de uma só vez, o que ele faz? Então, ele vai concentrar toda a atenção dele nos pontos mais importantes. E aquele ponto que saiu um pouco do centro de atenção dele, a inteligência artificial vai ignorar. Então, pode ser que ela misture, como ela tem acesso à internet, ela vai analisar o seu inquérito policial e algum ponto ali de dentro, ela pode inventar o dado, porque como ela está gerando aquela informação, ela vai inventar, ela vai preencher essa lacuna com o que é mais provável dentro daquela sequência. Tá? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Beleza, tá ok. Tá. Então, ela vai preencher de uma forma, ela vai preencher as lacunas. Qual inteligência artificial que é boa para a gente evitar a alucinação? O Notebook LM, tá? O Notebook LM, para o usuário final, ela é excelente, porque ela pega, o Notebook LM, ele pega o PDF, o site, o vídeo do YouTube que a gente subiu nele, e ele vai transformar aquilo em código, e depois de transformado em código, ele sabe exatamente a posição de cada informação, ele quebra em chunks, que a gente fala, e aí, por exemplo, você tem lá um inquérito de 1.500 páginas, aí você pede, olha, eu quero as oitivas do autor, da vítima, os laudos e etc. Aí ele vai te trazer aquelas informações, vai te dizer, olha, tá na página 170, na 150 e tudo mais, ele vai trazer certinho para você onde que tá essas informações. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a alucinação da inteligência artificial, porque é algo muito, muito recorrente, e principalmente para pesquisar a jurisprudência, tá? Inclusive, eu estava vendo outro dia no Migalhas, inclusive o doutor Stefano, que está por aí, mandou uma notícia, não sei se foi essa em si, que a juíza estava, a desembargadora,
estava falando, acho que não foi essa notícia, foi uma outra, mas a desembargadora estava falando que eles poderiam até responder por litigância de má-fé, a prefeitura poderia responder por litigância de má-fé, porque a manifestação foi feita com inteligência artificial, com precedentes, ou seja, com normativos legais que não existiam, com artigo, com a numeração equivocada, a jurisprudência e o relator que não existe. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, tá, para não cometer esse erro de fazer a informação, produzir o seu relatório, o seu ofício, etc., e correr o risco da inteligência artificial buscar fora do contexto que foi fornecido para ela, ou seja, fora daquele PDF. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as alucinações, e uma das formas melhores de evitar a alucinação é fazer um prompt bem feito, dar o contexto bem delineado para ela, e de preferência usar inteligências artificiais, ou seja, LLMs de confiança, por exemplo, como Claude, como GPT, como Gemini, e principalmente uma ferramenta igual o Notebook LM, que ele traz tudo amarrado dentro daquele contexto e ele vai referenciar. Outra inteligência artificial também que eu gosto bastante, só tomar um gole d'água. Outra inteligência artificial que eu gosto bastante é o Perplexity. O Perplexity, ele faz buscas na internet como se fosse o Google das inteligências artificiais, só que ele traz os dados todos referenciados. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês, para não só dizer, mas também a gente mostrar como que funciona o Perplexity. Ó, vamos supor que eu queira saber sobre competência no crime de estelionato. Deixar aqui, inclusive, para ele usar o próprio Claude Sonnet para procurar, para fazer essa pesquisa. Olha só que interessante. Perplexity vai fazer uma pesquisa, então, esperamos que ele traga tudo. Ó, tá lá, já procurou sobre a competência lá no STJ. Ele pensou rapidinho e já está dando a resposta. Ó, regra geral. O CPP adota a teoria do resultado, e a competência é do lugar em que se consumar a infração. No estelionato, tal. Ele vai dizendo. Regra especial. Aqui já é do parágrafo 4º do artigo 70. Eu quero ver aqui onde que ele vai falar sobre jurisprudência. Aqui, ó. Competência, justiça estadual ou federal? Ó, a regra é a justiça comum estadual. A justiça federal somente é competente quando há lesão a bem, serviço ou interesse da União. Tá, o STJ consolidou isso em duas súmulas. Aqui, se você perceber bem aqui, ó, súmula 73 do STJ, o uso de papel moeda grosseiramente falsificado, olha lá, estelionato, justiça estadual. Da onde que ele tirou essa informação? Vamos ver se é verdade? Vamos acessar o site? Olha lá, ele tirou isso aqui deve ser uma ementa, né, dos julgados, ele tirou do site do TJ do Rio de Janeiro, tá? Então, é TJ? Ele foi buscar num banco de dados que está lá no TJ, mas aqui está fazendo referência à súmula do STJ. A súmula 107, estelionato com falsificação de guias previdenciárias, sem lesão à autarquia federal, qual que é a competência? Estadual. Ele está tirando isso aqui lá do documento do site Estratégia, que é feito de acordo com a posição doutrinária e dos professores que lá atuam, lá, crime de estelionato, teses do STJ. Então, vocês podem notar que ele sempre traz referenciado, então, se for procurar uma jurisprudência ou alguma coisa nesse sentido, eu recomendo que usem o Perplexity, tá? Eu acho que é o mais seguro para a gente estar utilizando. Passando adiante, deixa eu voltar aqui no Cloud para mostrar para vocês. Cadê o Cloud? Então, esse aqui é o Cloud. Posteriormente, em uma outra aula, eu vou mostrar como que a gente configura para a gente ficar num ambiente seguro com ele, tá? Que é lá em configurações e tudo mais. Aqui, o que eu gostaria de mostrar? Vamos aqui fazer uma demonstração. Por exemplo,
Eu tenho aqui um relatório de investigação, aliás, eu tenho aqui um boletim de ocorrência que eu pedi para o próprio Cláudio gerar para mim. Cadê? Eu pedi gerar. Cadê? Relatório de investigação. Cadê o relatório? Vamos procurar, então. Procurar aqui, roubo. Aqui, roubo de motocicleta. Olha só que interessante. Eu pedi para ele fazer, eu dei um prompt, eu fiz um prompt assim, ó. Elabore um boletim de ocorrência fictício de um caso de roubo, com vários detalhes, circunstâncias, quatro autores, e dizer que houve um roubo de uma motocicleta com 4 autores que estavam em 2 motocicletas. PDF como se fosse um BO da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Aí ele pegou e fez aqui. Vamos ver. Olha só que interessante. Inclusive, isso é uma das técnicas. Ah, já estava ali já o BO. Eu que não vi, porque eu não vi. Não estava na pasta correta. Olha só que beleza. Aqui. Então, ele fez um boletim de ocorrência aqui, ó, simulando um boletim de ocorrência como se fosse um boletim do Estado de São Paulo. Então, deixa eu só confirmar o colega aqui, permitir todos. Beleza? Então, ele fez aqui, ó, data dos registros, dia 14/11/2024, às 23 horas. A data do fato foi dia 14, às 22. Olha lá, o escrivão responsável, delegado, que no caso é uma delegada, a doutora Cristiane. Esses dados são todos fictícios, tá? Podem ficar tranquilos. Esse crime ocorreu, vamos ver, foi aqui, ó. Esse crime é de Presidente Prudente, ou seja, a cidade no qual eu trabalho, e foi um roubo qualificado, e tem um número aqui fictício de BO, tá? Aqui a classificação que a delegada deu lá foi de roubo, né, com concurso de pessoas, arma de fogo e com utilização, aliás, foi subtraído um veículo automotor. Aqui nós temos as vítimas, Marcelo Antônio Pereira, Patrícia Souza Pereira, possivelmente aí é um casal, então, que foram vitimados nessa ação, e aqui os quatro autores aqui, ó, dados os autores suspeitos identificados, ó, Diego Ferreira. Agora, como o sistema ele inventou, né, ele não sabe a dificuldade que a gente tem, às vezes, de identificar, porque ele já vem tudo aqui, todo mundo aqui, ó, Diego Ferreira Santos, o Nego Diego, aí tem o Hélito Adriano, o Bicho, o Alan Rodrigues, meu xará aqui, Alan Rodrigues Moreira, o menor Alan, Rafael Costa, o Rafa Louco. Olha só como é que ele é criativo. Eles estavam nesses veículos aqui, ó. Um era o condutor, o outro era o garupa, condutor garupa. Testemunhas, já tem 2 testemunhas aqui, ó, que foram lá, inclusive, a coisa mais difícil que tem. A testemunha tá no registro, mas eles levaram a testemunha, olha só que beleza. O veículo subtraído, os objetos que foram subtraídos. Então, a gente tem aqui uma narrativa da circunstância dos fatos, ó. Na data 14 de novembro de 2024, por volta das tais horas, as vítimas fulano de tal. Então, aqui vem narrando tudinho certinho, tá? Como que foi, as providências adotadas, aqui eles fizeram requisição de imagens, verificação de antecedentes para o IRGD, e etc. Isso aqui é interessante, que eu nunca vi nenhum sistema de nenhuma polícia que vem desse jeito aqui. O Cláudio está inovando aqui, e alguém ainda vai ver isso aqui e vai gostar desse jeito aqui. Já alguém implanta esse negócio em algum sistema. Informações complementares, ó. Armas utilizadas. Então, foi um revólver calibre 38, cano curto. Tá. Traz outros elementos ali e o nome do pessoal. Beleza. Vamos supor que nós identificamos, então, o local que esses autores aqui moram. Vamos supor que seja realmente o endereço deles, né? Aqui que ele está falando, que é a rua Antônio Furlan, Coab, tal. Aí eu vou lá no Cloud, eu vou lá no novo chat, eu vou subir esse relatório, aliás, esse BO lá, ó, roubo. Aí eu vou falar para ele aqui. Como eu já fiz uma skill, mais para frente eu vou mostrar o que é uma skill, eu não vou dizer para ele. Aliás, vamos fazer melhor. Vamos colocar dentro do meu
do meu sistema aqui, ó, que é o relatório de investigação, que é um assistente que eu fiz. Vamos fazer melhor, vamos colocar aqui. Vou colocar ele dentro do meu relatório de investigação, que é um assistente que faz relatório de investigação, posto que sou um investigador, é natural que eu tenha dessa forma, né? Se fosse delegado ou escrivão, eu ia fazer uns assistentes, mas eu tenho outros assistentes também. Tá, então vamos lá, relatório de investigação. Então vamos supor que nós identificamos esses endereços e outros endereços mais, e nós vamos fazer um relatório de investigação dizendo que eles foram aliás, tivemos a ciência de outros endereços e vamos pedir busca e apreensão para esses endereços, tá? E vamos sugerir, então, para a autoridade policial que represente pela busca e apreensão domiciliar para a gente angariar os elementos informativos. Então, vamos lá, ó. Então, ele já sabe, tá? Mas eu vou colocar aqui só para vocês verem. Atuando como um investigador de Polícia Civil sênior, inclusive eu poderia estar falando, tá? Eu poderia estar narrando, que ele iria me escutar e transcrever o que eu estou falando. Atuando como um investigador de polícia sênior, elabore um relatório de investigação policial informando outros endereços dos autores. Aí eu vou colocar aqui, ó, pode inventar, pois trata-se de uma apresentação. Então, informando outros endereços dos autores, e sugerindo que a autoridade policial represente pela busca e apreensão domiciliar para angariar elementos informativos, provas, enfim, elementos informativos para seguir a investigação e lastrear futuro processo penal. Vamos ver se está certo. Atuando como investigador de polícia civil sênior, endereços dos autores e sugerindo à autoridade policial que represente, aliás, que a autoridade, sugerindo que a autoridade policial represente pela busca e apreensão domiciliar para angariar elementos informativos para seguir a investigação e lastrear o futuro processo penal. Olha só que interessante que eu vou falar, ó. Coloque o QR Code da localidade, aliás, aí vai dar mais um pouquinho de trabalho, mas tudo bem, dos endereços que serão fornecidos. Qualifique os autores com os devidos endereços. Enfim, todos os dados que você tiver da investigação, tu joga aqui, aí eu vou pedir para ele aqui, ó, vou falar, quero em DocX. Pronto, ele vai fazer um documento em Word para eu baixar. Vamos ver. Olha lá, ele está baixando a skill de criação de documentos. Está tudo bem aqui no nosso Google. Está tudo certo aqui. Belezinha. Olha lá. Ele instalou, então, a skill, está instalando a biblioteca de criar QR Code e está executando o comando. Aqui a gente não vê, mas o que está acontecendo aqui por trás dos bastidores? A inteligência artificial está abrindo isso lá, olha lá, em forma de código, e ela está codificando, ela está cruzando os dados, e ela está fazendo o código de tudo isso que a gente pediu, tá? A gente não vê, mas é basicamente o que um ser humano faria. Ele iria pegar todos os dados produzidos na investigação, a qualificação, os endereços e tudo mais, e iria colocar isso num relatório, iria digitar isso num relatório,
para poder encaminhar para a autoridade policial. Ó, a minha versão do cloud é uma versão paga, tá? Aí o colega perguntou se essa versão... Então, essa minha versão do cloud é uma versão paga. Eu pago da 110 mais uma taxinha de R$ 8. Mas, assim, compensa demais. Ele é muito seguro, apesar que teve o vazamento lá que eu comentei no começo da aula, né? Mas ele é muito seguro, muito tranquilo de mexer. Ele é, para mim, o que é mais inteligente. Ele entende melhor a intenção do usuário. Então, ele é uma inteligência artificial que ele é surpreendente. Inclusive, desde sempre eu faço os prompts nele, né? Eu fiz lá um gerador de prompt, que está aqui na esquerda, aqui, ó, gerador de prompt, que é um assistente, e todo prompt que eu ia fazer nele. Então, assim, todas as funções que têm saído recentemente, ele é o pioneiro. Enquanto ele vai fazendo aí, ó, eu falo assim, é mais fácil você aprender a utilizar a inteligência artificial do que deixar para lá, fechar os olhos. Por quê? A gente acelera muito. Às vezes, relatório, ofício, alguma coisa que você vai fazer, demora 3 dias, 5 dias, ou uma análise de Cellebrite, alguma coisa nesse sentido, vai demorar semanas, você reduz isso para horas. Então, assim, num caso desse aqui, eu pedi para ele fazer já em DocX, mas se eu não tivesse pedido em DocX, tivesse pedido mesmo em Markdown, ele já iria fazer rapidinho e já iria me mostrar. Aqui ele está fazendo de uma forma que vai ficar formatado bonitinho. E como é um relatório de roubo, que é um crime mais grave, ele vai colocar todas as informações para sair da forma mais circunstanciada e detalhada possível. Interessante da inteligência artificial é que ela não perde detalhe, né? A gente perde detalhe, ela geralmente não perde. Ser bem operada, ser bem operada. Pode ocorrer o fato da pessoa fazer uma versão, fazer um uso, como que se fala, um uso temerário, e aí ela vai pagar o preço. Eu mesmo fui fazer não foi nem brincadeira, foi sério, mas eu fiz um BO, fiz um boletim de ocorrência, no qual eu pedi para ele colocar no tom de Machado de Assis, e ficou com uma escrita de mais ou menos 1830. E aí viram lá, alguém achou que não ficou legal, e aí mandaram até para a corregedoria, para apurar se era chacota, se não era. Então, assim, não foi um mau uso da inteligência artificial. Na verdade, eu creio que houve uma interpretação equivocada do uso dela, porque estava escrito em português, mas um português mais arcaico, né? Mas aí incidiu em alguma norma lá, e aí, enfim, resolveram que tinha que ser verificado pela corregedoria. Mas foi arquivado, graças a Deus. Mas daquele limão eu fiz uma limonada, porque daí eu falei, não, vou me aprofundar na inteligência artificial, e estamos aqui, né, dando aula para os senhores aí. E eu fiz uma solicitação aqui que eu achei que ia ser rapidinho, mas ô BOzinho demorado, hein? Geralmente é rápido que ele faz, ele já está aqui uns 3 minutos aqui, pensando na vida e fazendo o documento. Ó. Vocês estão vendo, né, que ele está fazendo. Mas enquanto ele faz aí, deixa eu falar. Então, a IA, ela não substitui o policial. Ela elimina o trabalho repetitivo para que você foque no que realmente exige a inteligência humana. Ouvir uma vítima, conduzir um interrogatório, analisar uma cena de crime, e aí você, inclusive para analisar uma cena de crime, você pode usar a inteligência artificial também, pegar as fotos, jogar nela, por exemplo, no Gemini, que ele tem visão computacional, e ver outros detalhes que você não viu. Então, para você fazer relatórios e peças policiais, como relatório de investigação, portaria de IP, TCO, despacho, ofício, fazer triagem e resumo, resumir BO, resumir os autos, os laudos, as decisões judiciais, a análise documental, ou seja, cruzar as informações de depoimentos, encontrar as contradições, tudo mais. Cronologia investigativa, organizar os fatos que estão desorganizados, organizar na linha do tempo. Pesquisa jurídica, localizar artigos, jurisprudência, fundamentação, e nas próximas aulas vocês vão fazer cada uma dessas coisas aqui na prática. Hoje é só uma apresentação. E olha lá, o relatório de investigação Ninja,
que o meu chefe vai olhar, vai falar, rapaz, esse menino estava inspirado, hein? E ele, inclusive, usou uma técnica aqui, que essa técnica chama Visual Law, tá? Que é o quê? Deixa eu baixar aqui para a gente ver no computador. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir perguntando aqui, tá? Eu vou ficando de olho aqui. Se quiser abrir o áudio também aí, fiquem à vontade. Então, eu utilizei uma técnica que chama Visual Law. O que é isso? É uma técnica que surgiu nos Estados Unidos, uma dessas faculdades renomadas aí, que é justamente para que a gente possa mostrar para todo mundo que está na linha sucessória aí para analisar esse boletim de ocorrência, esse relatório, etc., de uma forma bonita, visualmente localizável as informações. Não há nenhum tipo de impedimento que a pessoa faça dessa forma aqui, tá? Inclusive colorido aqui, ó. Você vê que tá os dados destacados, tudo mais. Aqui, ó, interessante que ele já colocou aqui, ó, lacunas identificadas nos autos, ó, dados ausentes, ó, retorno das operadoras quanto aos dados da ERP, tal. Isso aqui, se não for interessante, você vai simplesmente, como não tem os dados lá, beleza, eu posso tirar aqui, ó, posso tirar. Mas, às vezes, você vai reescrever de outra forma. Não é tudo que a inteligência artificial faz, que eu vou olhar, vou falar, é isso mesmo, e eu vou pegar e vou dar enter aqui, só assinar. Inclusive, o meu, eu coloco a minha própria assinatura, sai aqui embaixo já. Já sai, fulano de tal, investigador de polícia, já sai a minha assinatura, já coloquei aqui. Então, vamos ver o que ele fez aqui, ó. Vamos lá, relatório de investigação policial de roubo qualificado. BO número tal, inquérito a ser distribuído, natureza, data do fato, data do relatório, elaborado por fulano de tal, classificação, você pode colocar segredo de justiça, confidencial, uso interno, enfim. Aí aqui ele coloca uma síntese do caso, que é a estrutura do meu relatório, é justamente essa. Eu coloco lá uma síntese do boletim de ocorrência ou dos autos, aí eu peço para ele cruzar os dados, vou mostrando por partes aqui. Então ele faz uma síntese, ó. Na data 14 de novembro de 2024, por volta das 22h15, as vítimas fulano de tal e fulano foram abordadas por 4 indivíduos que trafegavam em 2 motocicletas na rua Tenente Nicolau Maffei, 847, Vila Marcondes. Ele, inclusive, inventou esses dados aqui, que essa rua existe, mas não é nesse bairro. Em trecho de iluminação pública deficiente, olha lá. Já era de noite e ainda estava mais difícil ainda, as circunstâncias aí, ó, estava mais difícil de enxergar. Os autores realizaram manobra de cerco, de bloqueio previamente articulado, empregando uma arma de fogo, um revólver calibre 38, e uma arma branca, um facão. Subtraindo a motocicleta CB300R, da placa tal, 2 aparelhos celulares, carteiras com documentos e dinheiro em espécie, totalizando prejuízo estimado em 31.450. Os 4 autores foram identificados e encontram-se em situação de foragidos. Os elementos constantes nos autos indicam premeditação e ação criminosa e possível vinculação dos envolvidos com associação criminosa em acompanhamento aquele ele colocou da minha unidade, que aqui é a Delegacia da Infância e Juventude, mas não é. Aí, colocar aqui, X. Elementos probatórios analisados. Ó, ele viu lá as declarações, o boletim de ocorrência, o depoimento, tudo mais, até porque eu pedi para ele fazer fictício, então subentende que ele pesquisou tudo isso aqui, ó. Análise de precedentes, aliás, análise de antecedentes criminais, inclusive isso aqui, ó, a pessoa pode pedir para a inteligência artificial fazer o quê? Aqui, eu vou até colocar diferente aqui, ó, perfil, como que se diz? É o perfil criminológico, né? É o perfilamento criminal. Perfilamento criminal. Tem professor da Cadepol aí, vocês me ajudem, hein? Me ajude aí. Os termos. Que a gente vai esquecendo, né? Então, ele trouxe aqui a inclusão do veículo no Cinesp, InfoSeg, tal, tudo que ele foi analisar. Aqui ele já fala que falta aqui as operadoras, né, quantas herbes, laudo pericial do local do crime, que realmente demora um pouquinho, né, para o polícia liberar, o resultado das placas, reconhecimento fotográfico agendado, tal. Inclusive, esse reconhecimento fotográfico geralmente dá um trabalhinho, né? Inclusive, agora a gente pode até utilizar a inteligência artificial para fazer indivíduos que não existem, parecidos. Se eu não me engano, tem uma normativa nesse sentido. Você pode colocar lá indivíduos que não existem
que você criou eles só a título de reconhecimento fotográfico. Se eu tiver errado, alguém me corrija. Olha lá, qualificação dos envolvidos, autores, investigado. Olha lá, o fulano de tal, o RG tal, tudo aqui certinho, ó, coisas que faltaram, ó, dados ausentes nos autos. Beleza. É só deixar em branco aqui ou deixar aqui mesmo dessa forma. Foragido, e olha só como é que fica bonito. E olha só que interessante. Ele já fez o QR Code com essas informações aqui, ó. Essa rua é falsa, tá? Não existe. Eu, pelo menos, não conheço isso aqui. Ó, QR Code. Abre a localização no Google Maps. Então, o policial vai apontar aqui, no dia da operação lá, ele vai receber uma cópia disso aqui e já vai direto na casa do alvo, ó, os dois endereços que ele tem. O autor, o segundo autor, o QR Code deles. Alguém aí imaginava que daria para fazer isso aqui? De colocar direto já o QR Code, ele já faz o documento, que inclusive já fica pronto para imprimir. Se você quiser, você imprime isso aqui em PDF, manda já para o delegado, para o escrivão de polícia, já está pronto para subir no inquérito e o delegado trabalhar em cima do seu relatório de investigação para a produção, então, da representação, pedir a medida cautelar. Olha lá que interessante. Sensacional o que a inteligência artificial faz. Aí os dados da vítima, que eu pedi a qualificação de todo mundo. Aí ele fez uma análise criminal e cruzamento de dados, olha lá, linha do tempo, ó, linha do tempo do delito. Isso aqui pode ter uma importância tremenda na fase, por exemplo, de fixação da pena. Talvez agora não faça tanta importância, mas está escuro, está em 4 pessoas, está com arma de fogo, são circunstâncias que vão aumentando, agravando, e vai só se somando ali para prejudicar não, se somando para a aplicação da pena. O réu se prejudica porque ele que foi lá, o autor, né, o autor que foi lá fazer o crime, quem mandou. Tipificação penal preliminar, aqui vocês podem deixar, ou vocês podem tirar, geralmente eu tiro, porque é o delegado que vai fazer a tipificação criminal, né, então geralmente eu tiro isso daqui, ó. Isso aqui eu tiro porque não é da minha atribuição fazer tipificação penal, mas às vezes você quer deixar claro para o seu chefe que teve algumas circunstâncias ali. Então aqui, ó, ele tá descendo a caneta, ó, roubo com emprego de arma de fogo, concurso de pessoas, causa de aumento, porque tem ali, ó, emprego de arma de fogo, com acréscimo tal. Inclusive, eu nem sei se ele fez certo isso daqui, porque geralmente é um só que coloca, né, não é 2 assim. Mas, enfim, concurso material de crimes, até coloca aqui, ó, no caso de múltiplas condutas autônomas. Isso aqui é lógico que você tem que analisar, porque a inteligência artificial, ela faz o trabalho ali intermediário, não é totalmente confiável. Ela faz ali 80% do trabalho, ela faz, pode ter certeza. Olha lá, associação criminosa, ó, depende da confirmação das diligências junto a DIJU, não é DIJU aqui. Aqui seria, por exemplo, uma delegacia de investigação de roubos, né? Mas tudo indica que sim, né? Estavam 4 pessoas com 2 motos. Representação. Vamos ver o que ele fez aqui, se ele fez certo ou se ele fez achando que ele era o delegado. Vamos ver se esse investigador passou dos limites aqui, ó. Diante dos elementos probatórios reunidos, de gravidade do delito, a situação, tal. Necessidade de angariar, vamos ver aqui. Tá, ó. Requer-se a autoridade policial que represente ao Poder Judiciário. Aí ele já está dando a dica aqui, ó. Geralmente eu não coloco também, eu deixo que o fundamento legal fica lá a cargo da autoridade policial, mas se você quiser deixar a título de informação, pode deixar. Os objetos que vão ser buscados e apreendidos, isso aqui é muito importante, você descrever exatamente aquilo que se busca para ficar bem delineado o que a gente está buscando. Olha o tanto de item, as motocicletas de todo mundo aí, tanto da vítima quanto dos autores, os aparelhos celulares, o revólver, o facão, a carteira, o capacete, dinheiro, qualquer dispositivo eletrônico, celular, tablet. Estão acompanhando aí, gente? Tá tudo certo? Eu tô indo meio rápido aí, mas depois vai ficar gravado, acho que eu vou até colocar no YouTube, vai dar para vocês verem, tá? Ó, ele até deixa aqui um disclaimer aqui, que isso aqui, essas coisas você pode até tirar. Alerta legal. A efetivação das buscas domiciliares exige autorização judicial prévia, o mandado.
nos termos do artigo tal da Constituição. O cumprimento sem mandado somente é admitido nas hipóteses restritas previstas no artigo flagrante delito, desastre, socorro ou com consentimento do morador. O descumprimento dessa exigência enseja a nulidade absoluta das provas obtidas. Isso aqui é verdade, isso aqui é teoria do fruto da árvore envenenada e também lá, se eu não me engano, 564 do CPP, né, que fala da nulidade absoluta das provas. Enfim, aqui ele traz conclusões e diligências sugeridas. Isso aqui, geralmente, essas diligências sugeridas eu vou ver, porque às vezes ela pode mais, assim, atravancar o meio de campo do que, às vezes eu só coloco assim, dado que foi analisado, né, conclui tal, encaminha-se para a autoridade policial para as deliberações ulteriores que achar pertinente, ponto. Mas aqui ele já traz como se fosse uma peça jurídica mesmo, aqui, ó, diligências prioritárias recomendadas, a representação, conclusão da verificação das placas, retorno da herb, mas isso aqui fica subentendido, eu entendo que não precisa, então esses itens aqui eu iria retirar, tá? Reconhecimento fotográfico, solicitação junto à delegacia lá, aqui seria X, né, que é de roubo, rastreamento digital, aqui ele tá para mais, então aqui a gente tem que afunilar a coisa, né, senão a gente vai buscar o mundo na investigação e não é o objetivo da investigação, né. Aí, ressalvas e limitações, tem dados ausentes aqui, tem bastante coisa ausente, e acabou. Esse é o relatório de investigação, que ele fez ali com 3 ou 4 minutos, ele demorou bastante até, mas saiu dessa forma aqui. Se você não quiser dessa forma, é só colocar tudo preto e branco aqui, tudo mais, ou copia e cola lá, mas já tem tudo aqui. Se eu tivesse colocado a foto dos alvos aqui, já ia sair a foto dos alvos aqui também, porque o Cloud faz isso. Nenhuma outra coloca a foto dos nossos alvos, já com a descrição deles, com a descrição do local, ou eu poderia colocar também aqui a foto do local do crime, enfim, se tivesse alguma necessidade, né, eu coloco aqui o local do crime e ele analisa e o local do crime descreve a foto e coloca no relatório, tá? Então, mais uma água aqui. É muita informação, né? Bastante informação. Tá, tá, vamos dar uma olhadinha no Cloud. Então, dá uma olhadinha no Cloud. Seguinte, vamos lá. A gente tem aqui o Cloud na versão Pro, tá? Mas na versão gratuita também dá para a gente ir mexendo. Aqui a gente tem as configurações, idioma, fazer upgrade, obter extensões, etc. Então a gente vai aqui em configurações. Aqui tem os seus dados. Ó, eu sou o Alan, o que melhor descreve o seu trabalho? Eu acho que é jurídico, porque aqui não tem alguma outra coisa aqui. Eu poderia colocar outra aqui, eu não sei se ele tem para descrever, eu não tenho. Eu vou deixar jurídico, que é o que mais se aproxima. Aqui, na personalização do Cloud, aqui eu coloquei como investigador de polícia, aí tem o tom de comunicação, aqui o Cloud ele faz uma leitura desse seu perfil antes de te dar as respostas. Então, às vezes, você é uma pessoa que gosta de respostas curtas, objetivas, tá? Mais curtinho. Às vezes, você é uma pessoa que gosta de umas respostas mais elaboradas, mais detalhadas, circunstanciadas. Às vezes, você gosta de um tom mais informal. Às vezes, você gosta de emoji. Aqui você vai colocar tudo, tá? Então, aqui, como o meu perfil de investigador de polícia, então eu coloco aqui, ó, tom e comunicação. Adote a postura profissional, técnica e respeitosa, né? A linguagem precisa ser hermética, o objetivo é clareza operacional, não erudição vazia. Quando o interlocutor for o colega investigador ou delegado operador de direito, eleve o nível técnico proporcionalmente. Quando o contexto for educacional ou divulgativo, torne o conteúdo acessível sem perder rigor. Evite ambiguidade, e aqui você vai dando os parâmetros. Eu vou colocar isso aqui lá no chat para vocês copiarem. Aí tem o nível de detalhe e precisão, referências prioritárias. Aqui, ó, eu tô falando para ele, por que ele colocou tudo aquilo de norma jurídica lá? Porque estava aqui, ó, quando ele fizer menção à legislação, ele deve fazer a citação da legislação, tá? Então, aqui, ó, legislação federal vigente. Aqui, inclusive, ele
eu pedi para o próprio chat fazer isso daqui, e ele, ó, legislação federal vigente, ele colocou que CPP. CPP não é legislação, né? Ela é a norma máxima, não é legislação federal vigente. Então ele errou aqui, mas ele vai pegar pelo contexto. Aqui, pegando pelo Estado de São Paulo, legislação estadual do Estado de São Paulo, manuais internos da Polícia Civil, se tiver lá algum tipo de menção, é para ele fazer, jurisprudência do STJ, STF, TJSP, doutrina, estudos e publicações. Então, olha, ó, quando a fonte não puder ser verificada com certeza, analise explicitamente e indique onde o usuário pode confirmar a informação. Isso aqui é importante. Recurso e base de dados, ele vai buscar lá no Planalto, no Lex, no Alesp, jurisprudência, ele vai lá no TJ, STF, segurança pública, inteligência e OSINT, ó, fontes abertas, Receita Federal, Detran, JuSesp, portais de transparência, doutrina, livros físicos, digitais, editoras, tal, tal, tal. Exemplos e analogias e casos, ó. Quando instrutivo e pertinente, compare situações investigativas com casos de históricos notórios da segurança pública brasileira, precedentes jurisprudenciais relevantes. Ele está dando até um exemplo aqui, ó. HC do STF sobre provas digitais, decisão sobre quebra de sigilo telemático. Casos internacionais, quando não houver equivalente ou nacional consolidado. Então, olha lá, toda analogia deve ser identificada como tal e não confundida com o fundamento normativo. Estruturação, você vai trazer de forma cronológica, fazer a relação das pessoas, trazer o rol de evidências, comparativo entre dispositivos legais, checklist das diligências, metodologia investigativa, pergunta de acompanhamento. Ele pode, inclusive, o Cláudio, ele pode ir te perguntando para você dar uma refinada. Limites e cautelas, ó. Não fornecer orientações que possam comprometer a legalidade de provas ou violar as garantias fundamentais, sinalizar sempre quando uma conduta investigativa exigir autorização policial, aliás, judicial, não emitir juízo de valor sobre suspeitos, réu ou vítimas, que isso aqui pode enviesar a sua peça e pode até causar uma nulidade. Distinguir com clareza o que é norma vigente, o que é doutrina e o que é recomendação prática. Aí, no meu caso aqui, eu coloquei até aqui, ó, só executar skills, prompt PTC free, quando eu pedir explicitamente, senão deixa o modelo fazer o prompt padrão do sistema. Responder prompts preferencialmente em Markdown, em um único bloco de texto, tá? A não ser que eu peça em outro formato. Então, eu vou pegar isso aqui e mandar para vocês aqui no chat. Vocês podem copiar e colocar no cloud de vocês, ou adaptar para colocar em outro tipo de material. Então, vamos lá, vamos continuar aqui para a gente já ir para a reta final, para não cansar muito os senhores aí também. Então, aqui, conclusão de respostas. Para ser notificado, você pode pedir para você ser notificado no computador ou lá no e-mail. Aqui, o mais importante, na verdade, vou ser bem sincero, deixa eu ver se tem contas, tem alguma coisa, não é. Privacidade, deixa eu ver se é aqui. Exportar os dados, conversa compartilhada, preferência de memória, metadados de localização. Aqui eu permito que ele pegue a minha localização para dar os resultados mais pertinentes da minha região. Aqui, ó, ajudar a melhorar o cloud, isso é um dos pontos mais importantes da aula, que é para todas as LLMs, Gemini, GPT, Grok, qualquer uma. Ajudar a melhorar o GPT, o Cloud, o Gemini, enfim, permitir o uso de suas conversas e sessões de programação para treinar e melhorar os modelos da Anthropic. Aqui, ó, não. Eu não quero que treine. Se tiver desse jeito aqui, ó, todos os meus dados que eu subi aqui, até os dados sigilosos, vão para o treinamento lá. E se der algum problema, adivinha de quem que é o problema? Do usuário, tá? Aqui, se eu colocar dessa forma aqui, eu ainda tenho como me resguardar. Se der algum problema, eu vou falar que não está permitido o uso de dados para treinamento. E aí, se alguém me responsabilizar por acaso, eu vou responsabilizar eles, tá? Então, todos eles funcionam da mesma forma. Você pode vir aqui no GPT, ele tem lá a questão do... Cadê? Então, vamos lá no Gemini, então, né? O GPT está demorando. Configurações, contexto pessoal.
eu ver se é atividade. Não é atividade. Configurações. Contexto pessoal. Memória, ele aprende com as suas memórias, tudo bem. Dê instruções personalizadas, aqui tá certo. Não é aqui. Mas aqui também vai ter uma seção que que ele vai deixar a pergunta se você quer dividir os seus dados com a plataforma ou não. Eu não me recordo onde que é exatamente aqui no Gemini, mas tem no Gemini, tem no GPT, todos eles têm alguma forma aqui de configurações. Cadê? Segurança? Não estou recordando agora. Controle de dados. Aqui, ó. Melhorar o modelo para todo mundo, desativar. Desativar. Porque se eu deixar ativado aqui, tudo que eu jogar no chat vai ser compartilhado com o treinamento do modelo, tá? Então, isso é muito importante. Aqui, a gente estava fazendo a configuração, a gente fez a personalização, inclusive lá no GPT tem da mesma forma, para que esses dados a gente jogue lá para deixar ele mais ou menos alinhado com o nosso pensamento. Conta, privacidade. Aqui é cobrança, aqui você pode cadastrar um cartão de crédito para fazer a cobrança, tá? De coisas a mais. Inclusive eu ganhei um saldo aqui, porque outro dia eu coloquei um saldo extra e eles estavam gastando demais. Eles me devolveram aqui, me devolveram cento e poucos reais aqui, ó. Me deram de bônus aqui. Ainda dá para comprar um crédito extra aqui, antes de acabar os meus, com até 30% de desconto. Aqui o uso, essa parte de uso é muito interessante no cloud, porque aqui você vê, ó, por exemplo, mês passado eu gastei aqui uns 220 reais, que agora esse mês, graças a Deus, eu não gastei, aí tem o crédito aqui que eu ganhei, e aqui está o crédito, aliás, o uso da sessão, tá? Que ele funciona dessa forma. Por semana você tem um uso X de tokens na semana, e a cada 5 horas você tem o uso de tokens aqui também. Eu acho que eles já melhoraram isso daqui, porque tava difícil. Você dava 5 horas, esperar acabar, né? 5 horas para ele resetar e voltar de novo do 0% lá. E aí, aqui no proporcional da semana, você vai... Ó, tá aí no chat para vocês, tá? Aqui indo para a reta final, novamente, deixa eu ver aqui o meu tá, para mostrar o cloud, as configurações do cloud. Aqui é muito interessante, ó, que depois a gente vai ver as capacidades dele, que ele permite a questão da memória, ele permite que ele referencie conversas, então ele pode buscar nas próprias conversas, ele pode se lembrar do contexto, tá? Então dá para você colocar outro contexto aqui, você pode inserir mais memórias, você pode importar as memórias que você traz lá do GPT, por exemplo, e aqui acessa ferramentas, aqui outra hora a gente vai falar disso daqui, tá? Conectores, isso aqui é muito interessante, porque ele, através de MCP, ele pode ir lá no seu Google Drive e buscar um documento lá, ele pode ir no seu GitHub, no seu Canva, no seu Gama, o Canva é de fazer imagens, né? O Gama é de fazer apresentações, o Gmail, o seu Gmail mesmo, ele pode mandar um e-mail para você diretamente daqui, o seu Google Calendário, o Notion, que eu uso bastante, que o Notion, inclusive, a aula de vocês, eu planejei tudo no Notion, tá tudo aqui, tem gestão de negócio, fazer aqui um acompanhamento geral aqui, aí ele vai se perder, mas vamos voltar aqui para o Cloud. Enfim, esses são os conectores, tá? Cloud Code, que eu já falei que é o de código, deixa eu voltar aqui para o geral. O importante vocês saberem é o seguinte, é que a gente tem basicamente 3 regras, tá? Para a gente já ir para os finalmente aqui. A gente tem 3 regras de ouro aqui. Quais são elas? E elas vão acompanhar em todas as aulas. Serão 16 aulas até o final do ano, mais as aulas de atualização. A primeira regra, anota aí. A IA erra com confiança, tá?
É essa a regra. A IA erra com confiança. Ela inventa artigo de lei, ela inventa nome de rua, CPF, como vocês viram ali, que eu pedi para ela fazer fictício, e parece verdade, né? Mas não é. Isso se chama alucinação, mas no caso ali eu pedi. Mas quando ela inventa para você, é alucinação. Então, nunca confie sem verificar. Não façam isso porque vai dar problema e a responsabilidade é sua. Eu já vi um caso de um juiz que fez cerca de, como que fala, 800 sentenças no mês, e o juiz depois foi chamado no CNJ, porque a maioria das sentenças tinha jurisprudência inventada, tinha coisa inventada. Então, o que aconteceu? O juiz usou inteligência artificial, ele, os estagiários, todo mundo usou, deu a louca lá no gabinete, todo mundo usou inteligência artificial, e eles, nossa, batemos a meta do ano aqui, em uma semana. Foi ver, tá lá, pendurado no CNJ lá, não sei qual punição que vai ser dado para ele, mas enfim, teve essa notícia. Segunda coisa, né, os dados sigilosos podem ir para a nuvem. Então, qual que é a recomendação? Fazer anonimização, tá? Ou você faz na mão, anonimização, ou você pode rodar um modelo local, pedir para tirar os dados sensíveis e substituir por outros. E aí, quando eles voltarem para vocês, vocês podem ajustar dentro da sua peça corretamente. Então, o nome do cara é João das Neves, você coloca lá, Pedrinho Matador, por exemplo. Aí, quando voltar Pedrinho, você sabe que é o João das Neves e faz essa substituição. Pode utilizar uma LLM rodando local. No caso, a LLM rodando local, ela vai fazer para você isso, dependendo da sua máquina, com mais velocidade ou menos velocidade, tá? Então, certo. Então, os dados sigilosos, eles podem ir para a nuvem, então tem que tomar cuidado para fazer a anonimização. Então, assim, um BO real, uma interceptação, dados de vítima, dados de menor, informante, enfim. Tem uma possibilidade no cloud, por exemplo, no Cloud Cowork, como ele está instalado na sua máquina, você pode dar acesso à sua pasta, ele vai fazer a organização para você, o que fica somente para o servidor do cloud durante 30 dias é a movimentação do prompt. Agora, os dados em si não ficam. Isso é o que eles dizem, tá? É o que a empresa promete por contrato. Eu vi lá na documentação deles, estava dessa forma. Então, assim, dentro do Cloud Cowork, do Cloud Code, a gente teria, então, uma certa segurança para poder manipular os dados sensíveis de forma que eles não sejam captados, cooptados pela empresa, tá? Mas é aquela, né? Tudo que está conectado na internet, eu pressuponho que não tem segurança nenhuma. Inclusive, as minhas informações, não sendo meu cartão de crédito, eu sei que está circulando por aí. Tem esses bancos de dados aí, igual aqueles do Telegram, que tem iFind e outras coisas mais, aquele puxadinho, puxadas e tal, que o cara puxa por CPF, puxa. Tem dado vazado de tudo que é órgão, infelizmente, né? Então, é o seguinte, a outra regra, a caneta é da IA, mas a assinatura é sua. Então, assim, é você quem assina. A responsabilidade funcional sempre é do servidor, nunca da IA. Então, se o relatório sai com erro, o erro é seu, tá? Então, não adianta falar que foi a inteligência artificial, porque você que assinou, então a responsabilidade total é sua. Então, a aula de hoje foi essa. Hoje vocês aprenderam o que é a inteligência artificial, vocês viram como funcionam as LLMs, a questão dos tokens, a janela de contexto, a previsão, o que é o cloud e os principais usos do cloud, onde ele se encaixa na rotina policial, as regras de ouro, tá, que nós colocamos aqui no final, como desativar os dados para treinamento. Eu não fiz como criar uma conta do cloud, mas você pode logar com a sua conta, com a conta do Google e tudo mais, é muito fácil de fazer lá. Eu gostaria que vocês depois testassem alguns prompts no cloud para vocês verem como é que ele se comporta, tá? Anotar o que deu certo, o que não deu certo, vocês podem mandar para mim. E na próxima aula, para os alunos, a gente vai fazer um tour pelas principais LLMs, então vocês vão ver o Claude, o ChatGPT, o Gemini, o Perplexity, o Grok, colocar eles lado a lado, né, e como que eles fazem
as principais tarefas ali e tudo mais. E para quem quiser, eu vou deixar o link lá no grupo para fazer parte dessa nossa formação prática de inteligência artificial para policiais. Vai estar num valor bem tranquilo ali, acessível a todos. Serão 2 aulas por mês, trazendo atualizações e prática policial junto com inteligência artificial. Então, inteligência artificial aplicada na prática policial. Então, e também, quem quiser aí se aprofundar, tem os e-books aí também, dá para seguir a gente aí no Instagram, tem o site e tudo mais. Então, agora vou terminar a aula e vou deixar aberto para se alguém quiser trocar figurinha, trocar ideia de alguma coisa aqui que a gente falou, ou de alguma dúvida, pode ficar à vontade, pode abrir os microfones aí que a gente pode conversar de algum tema. Obrigado a todos que estiveram presentes aí, tá? Agradeço de coração.